Como a gente avisou, né, na abertura do nosso programa de hoje, a gente tem um prazer muito grande de receber aqui no nosso programa hoje o deputado federal Paulão do PT. Então nós vamos agora para a entrevista. Agora no programa Tribuna Livre, entrevista. Muito bem, primeiramente eu quero dizer, Paulão, que é um prazer muito grande recebê-lo aqui no Tribuna Livre. Paulão, conhecido como Paulão do PT, nasceu em Recife, eu também sou pernambucano de Recife. Paulão é eletrotécnico, né, aposentado aí pela antiga CEAL, Companhia Energética de Alagoas, né? Que saudade até a gente tem hoje da CEAL, com a Equatorial aí cortando a luz do pessoal sem respeito nenhum. Bacharel em Direito, sindicalista, né? Passou aí por vários sindicatos, político, atualmente é deputado federal aqui pelo estado de Alagoas, filiado ao PT, Partido dos Trabalhadores. Fez um trabalho muito grande na área sindical, foi presidente do Sindicato dos Urbanitários, então sempre militou muito nessa área. Então, primeiro, quero dizer aí que é um prazer grande recebê-lo. O Paulão foi vereador na nossa capital, em Maceió, foi deputado estadual, né, primeiro ficou como suplente, assumiu, depois teve mais legislaturas e deputado federal por 2 mandatos, né, eleito aí na última eleição. Então é um prazer muito grande recebê-lo aqui no programa Tribuna Livre. Eu gostaria de iniciar conversando, deputado, sobre a conjuntura nacional, sobre a política nacional. E tem um negócio que eu venho falando durante essa semana aqui no programa Tribuna Livre, que é a constante mudança das leis eleitorais. Toda eleição que se aproxima, a gente vê que existe uma mudança. E parece que usam a eleição municipal como cobaia. Fazem algumas mudanças, deu certo, não deu certo, volta de novo. E agora a gente está justamente nesse período. A Câmara já votou algumas mudanças, vai agora para o Senado e a gente está na dúvida. Que avaliação o senhor faz aí dessas mudanças eleitorais? Bom dia, deputado. Bom dia. Primeiro, cumprimentá-lo, Álvaro, você que é um amigo, que eu conheço de longas caminhadas, na lide, inclusive, do bom combate, principalmente em relação à pauta social. Né? Você que é de Recife, eu também nasci, só que eu vim para aqui logo pequeno, com 5 anos de idade. Minha mãe é lagoana de Viçosa, meu pai que era de Recife. Nasci no bairro do Cordeiro, que você conhece. Conheço. Você, no caso, veio já um pouco... com 23 anos. 23, teve toda uma caminhada empresarial. Isso. Na parte de combustíveis, foi prefeito de Campo Alegre, enfim. Eu só queria fazer um adendo em relação à minha biografia relativa à parte política. Eu fui vereador por Maceió 2 anos, aí fui eleito estadual. Eu fui estadual 3 vezes. Certo. Eu nunca fui suplente, sempre titular. Federal, que eu fui candidato em 2010, fiquei na suplência, assumi em 2013 e estou no 3º mandato. Fui eleito, depois reeleito também. Veja bem, a pergunta que você faz, como sempre, muito inteligente e instigadora para o público. E é uma pergunta que não quer calar. Por que fazer uma reforma faltando 1 ano para o processo eleitoral? Essa reforma é recente. Ela foi feita na década de 90, ou seja, é preciso uma maturação. E a primeira experiência que nós tivemos, prática, para que não tivesse coligação pura, né, foi a de vereador no último mandato. Como é que você já muda, então, os deputados federais e senadores, estabelece o processo de uma legislação para ser laboratório, os vereadores, principalmente. Isso aí. E aí, quando eles percebem que pode ter problema, eles querem modificar, fazendo uma parábola do futebol, fazendo a modificação, o jogo. Durante o jogo. Durante o jogo, né? Então, é um processo assim, muito complexo. O que é que está em jogo, Álvaro? Primeiro foi o processo do distritão. Esse modelo distritão puro, quase nenhum país tem. Você tem distritão misto, que é o modelo alemão, que é considerado para a Europa o mais moderno. Só que o modelo lá é um modelo parlamentarista, não é presidencialista. Então você tem um misto onde, na Alemanha, você vota direto no político, e o outro que a organização indica quem é o político.
no sentido, o partido, né? Quem é a pessoa que tem maior organicidade. E a gente falava até em off aqui sobre a tua caminhada e a minha. Esse é o modelo. Mas no modelo que queriam implantar, que foi derrotado, o distritão seria os mais votados. No meu caso específico, são 9 deputados federais, eu estou entre os 9. E acho que, diante da caminhada que eu venho realizando, pesquisam apontam que eu estaria mantido. Mas o fato, eu não posso ter uma visão individual, egoísta. Para o campo dos partidos de esquerda, os partidos de centro-esquerda, partidos que têm uma relação com os movimentos sociais, seria um prejuízo imenso. E você falava a tua experiência quando foi deputado estadual. Porque no Brasil, infelizmente, há predominância na composição da maioria do parlamento brasileiro, a começar de câmaras municipais, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado, é quem tem maior poder econômico. Então, você teria, no distritão, poder econômico. E um outro fenômeno, Álvaro, que ainda não está atingindo o Nordeste, mas já começou a atingir de uma forma, eu diria assim, leve, na disputa em Maceió, de vereadores, é o processo ligado à estrutura dos milicianos ou do narcotráfico. Esse processo está muito forte no Rio de Janeiro. Então, se você pegar a composição da Câmara Municipal do Rio e da própria Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, você tem vários representantes. Vários representantes. Você não consegue, Álvaro, entrar num bairro. Então, aquela discussão que você fez, eu fiz, independente de sigla partidária, você no PSB, eu no PT, a gente fazendo aquele trabalho de base, aquele trabalho na comunidade, com o pessoal mais carente, na época a teologia da libertação em vigor, com a figura do Ceará, mas que se projetou em Olinda, que Dom Helder Câmara, que foi influência para você, para mim, todos nós. Então, a gente tinha um trabalho de base nos bairros, você tinha padres, freiras instalados nessas comunidades, principalmente nas favelas, no caso da Lagoa dos Grotões, né, que aqui é topografia diferenciada, o próprio movimento sindical, que a gente viveu um período da ditadura, foi o ressurgimento. Então, a gente tinha todo um processo de base que plantou a semente da cidadania. No caso agora, não. Quando você chega no Rio de Janeiro, num processo de uma comunidade mais pobre, você só faz trabalho se tiver autorização dessas facções. É incrível. E eles estão indicando agora representante político. Estão indicando, inclusive, formando advogados para fazer disputa no sistema prisional. Então, a gente está vivenciando... Estão altamente organizados. Totalmente organizado. Outro item também que a reforma iria colocar em prática era o voto impresso, que é o mantra do governo Bolsonaro, que depois eu explico com calma. Então, o voto impresso, o que é que isso na prática ia ocorrer? Você sairia com recibo para prestar conta da pessoa que comprou seu voto. Aí currais eleitorais, né, que tinha naquela época o voto formiguinha, ia voltar. Você vai receber quando você voltar e me comprovar que você cumpriu aquilo que nós combinamos. Quem é que interessa isso? Esse modelo que você vivenciou e a gente alcançou, quando não tinha voto eletrônico por mapa, o mapismo, então você tinha pessoas indicadas pelo processo eleitoral, né, carimbados, eles decidiam a eleição. Verdade. E um exemplo maior foi a eleição naquele processo, quando ocorreu um debate na candidatura do Renan Calheiros, né, que ficou, o final, poucas urnas, né, e ele terminou perdendo a eleição. Então, um processo muito complexo, né? Esse também houve uma derrota, a gente conseguiu derrotar. A outra questão que está em vigor atualmente é que você tem coligação pura. Eu, particularmente, defendo essa tese. E por que defendo essa tese? Que o partido deve ter coligação pura. Porque você tem um projeto ideológico mais definido e um projeto também no campo social e econômico. Então, veja bem, quando você faz coligação, essa mistura é complexa. De repente, você tem uma pessoa que tem uma visão de esquerda, porque ele tem uma visão de esquerda.
porque no campo econômico ele defende a importância da intervenção estatal. E quem tem uma visão à direita tem uma visão liberal que não defende a intervenção estatal, ele quer só a iniciativa privada. Você não consegue ter conjugação no campo da ideia. E quando você faz a coligação, você junta PT com PP, PT com DEM, PSB com DEM. Então, a federação seria a saída? Não, veja bem. Isso eu estou falando relativo a isso. Coligação. Na coligação. Porque a federação tem uma diferença. Mas tem que passar 4 anos juntos. Não, né? Federação é outro processo. Por que a federação? No Brasil tem 36 partidos. É razoável isso? Não, pessoal, não é razoável. E alguns partidos que a gente sabe que estão ali para você tem partidos no campo da esquerda que são históricos, né? Mas você tem partidos no campo outro, principalmente no campo da direita, que se tornaram siglas de aluguel, né? Sigla de aluguel. Então não é razoável você ter 36 partidos. É por isso que não foi o Congresso que fez, que não assumiu seu papel de legislar. Foi uma intervenção do Tribunal Superior Eleitoral, que definiu uma normatização para estabelecer a chamada cláusulas de barreira. Essas cláusulas de barreira, ela é gradual e já estava programada agora vários partidos que não atingiram a cláusula de barreira, eles seriam extintos. Então, foi criada a federação para salvar esses partidos. Passou essa questão, que é uma junção de novo, na prática, uma coligação, onde você junta os partidos, mas você não sabe qual o resultado prático. Então, vou dizer, partido A, B, C e D, para não fazer nominato. Aí, de repente, eu voto em você, eu posso dizer que foi do PSB, não, eu quero votar no Álvaro do PSB, que eu tenho identidade com ele. Eu quero votar no Paulão, que é do PT. Aí, de repente, eu estou junto com o Partido Liberal e aquela pessoa é a mais votada. Então, eu voto em você, voto em mim, mas elege o outro. Então, essa situação, ela cria um processo de conflito, uma cortina de fumaça forte. Foi esses itens os mais fortes, né? Outra questão que também foi a excrescência. O fundo eleitoral, ele é importante, e eu faço defesa tranquilamente, porque eu defendo que você tenha fundo público, e você foi candidato, sabe disso. Quando você deixa somente o financiamento privado, quem é que vai ganhar? As pessoas que têm poder econômico. Então, o fundo público foi uma parte para você democratizar. Agora, o certo seria para ficar mais igual. Mais igual. Agora, o valor do fundo já estava estabilizado. O que é que fez o Centrão, coordenado pelo presidente Arthur Lira? Ele triplica esse fundo 3 vezes. E o prazo para o veto é agora. O Bolsonaro irá vetar ou não? Porque o poder de veto é do presidente. Então, ele que fala tanto, será que ele veta? Então, eu sou favorável que ele vete. Eu espero que ele tenha coragem de fazer isso. Eu acho muito difícil, porque o governo federal, depois a gente pode falar com calma, quem está mandando no governo? O Centrão, né, Álvaro? Não é o Bolsonaro. O Bolsonaro hoje é um marionete. E as próprias Forças Armadas, que estão inchadas no governo, 6 mil cargos, tem mais cargo do que o período da ditadura, de 64 a 85, né? Você vê o envolvimento de militares nessa crise do Ministério da Saúde, enfim. Mas, na prática, quem está mandando é o Centrão. Então, esse processo foram, eu diria, as questões centrais. Agora, tem um depoimento do senador Rodrigo Pacheco, que foi colega, inclusive, deputado comigo, foi da OAB, inclusive, da OAB de Minas, e ele externa que esses itens da coligação e federação poderá não passar no Senado. Quando ele fala isso, tem um peso. Você sabe muito bem, você foi prefeito, sabe disso. Ele não está falando isoladamente. Ele é porta-voz de um coletivo, ele é o presidente do Senado, do Congresso Nacional. Como ele é um cara mais ponderado, então ele vai fazer uma avaliação de um pensamento médio do Senado. O que é que vai ocorrer? A matéria foi aprovada na Câmara, vai para o Senado.
Se o Senado derruba, ela volta de novo para a Câmara. Qual o grande problema? Para essa moçada que quer fazer essa reforma de afogadilho. De afogadilho. É o tempo, oportunista, né? O tempo. Tem que votar até o final de setembro. Eu avalio que possivelmente essa reforma ela não passará e a gente vai ficar com o modelo atual. Qual o modelo atual? Financiamento público e não permissão de coligações na proporcional. A única coisa que eu achei interessante na federação foi porque a coligação ela inicia na eleição e termina depois da eleição. Concluiu a eleição, acabou-se a coligação. E a federação não, né? Você teria a obrigação de estarem juntos por 4 anos, no mínimo por 4 anos. Eu achei essa parte interessante. Num caso da esquerda mesmo, que é um segmento que a gente tem maior relacionamento, tanto você como eu, na caminhada, mesmo você agora sem partido, há uma situação muito delicada, né? Mesmo sendo um partido histórico, criado em 62, uma situação muito delicada para o PCdoB, né? O Partido Comunista do Brasil. Outro partido que foi criado recentemente e que você conhece, que foi da tua militância um pouco mais velho que a gente, Cajá, né? Foi ligado ao Ronaldo Lessa, ele criou a Unidade Popular, a UP, também está numa situação muito delicada. Um outro partido também nesse campo nosso é a Rede, está numa situação delicada. E o próprio PSOL, dependendo da candidatura do Boulos. Se o Boulos for candidato a deputado federal, você mantém o PSOL. Se ele for majoritário, não contribui, porque, veja bem, quem é que define o tamanho dos partidos para o fundo partidário? Deputado federal. Tempo de rádio, televisão tudo. E fundo partidário, deputado só federal. Deputado federal. Não serve municipal, não serve vereador, estadual, senador, nem prefeito. Federal. Então, se Boulos for candidato a federal, ele já tem uma capilaridade imensa, tal. Então, garanta. Então, só nesse campo. E os outros partidos pequenos, então, qual é a ideia que eles têm? De 36 partidos, ter uma média de 15 partidos, que é esse o modelo a nível internacional. Com essa quantidade de partidos, só 4 países do mundo, incluindo o Brasil. Muito bem, olha, são 9h40, nós estamos conversando com o deputado federal Paulão, do PT. Paulão, ainda sobre a parte nacional, eu queria que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre essa reforma tributária, essa modificação que estão querendo fazer também no imposto de renda, que prejudica tanto os estados do Norte e do Nordeste, que são os estados que até mais precisam, né? Então, como é que está? Foi adiado, né? Seria apreciado essa semana, foi adiado. Então, como é que está? Qual é a expectativa dessa reforma? Ontem era para ter sido discutido, possivelmente, o requerimento de urgência, o mérito da matéria, e o presidente da Câmara não participou. Ele delegou poderes para o vice para conduzir uma sessão. Não é muito normal, sessão de quinta-feira, geralmente a pauta é um pouco mais leve. Mas o próprio governo está batendo cabeça, Auro, né? Na realidade, o modelo tributário no Brasil, ao longo de décadas, independente do governo, é perverso. Porque, veja bem, o fator gerador, o fator basilar, o fator essencial da cobrança de tributo no Brasil é o consumo. Aí quem é penalizado nisso? O pobre, a classe trabalhadora e a classe média. Então você que está tomando um café, na hora que você toma um café, compra um pão, o básico, a cesta básica, vamos fazer aqui uma equação simples. Se você gasta R$1.000, você tem uma renda de R$1.000 e você tem uma cesta básica. Quando você vai, essa equação pesa muito. Se eu ganho R$10.000, já diminui o processo do peso na minha renda. À medida que eu ganho mais, diminui o processo. Então, no Brasil, como o fator gerador é o consumo, é o pobre, o trabalhador e a classe média que paga, a elite não paga. O que é que eles fizeram? A isenção hoje, para você não pagar imposto de renda, é 1.900 e pouco, arredondando 2.000. Eles deram um percentual de 30%, R$600 a mais. Não adiantou quase nada. Nada. Ou seja, sai mais ou menos de 2.900 para 2.500. Em compensação, se eu tiver uma renda acima de R$45.000,
no percentual manteve-se o mesmo, ou seja, 27,5%. Enquanto isso, é um valor considerável, um salário de 45 mil, em qualquer moeda, você tem no mundo um percentual de cobrança de 45% no tributo. Aqui, 27,5%. Então, a elite continuou não pagando. A aplicação que eu faço na Bolsa de Valores continua não pagando. Ele taxou um pouco o dividendo. Aí, o que ele faz? Ele tira um tributo que influi um pouco nas empresas, que é o CSL, que é a contribuição sobre o lucro líquido, pesa, ele reduz o processo, alivia um pouco a empresa, mas, em compensação, ele tributa medicamentos, que hoje era zero. Aí imagina uma pessoa acima de 50 anos, o povo brasileiro, com comorbidades que aparecem acima dessa idade, qualquer uma, né? Pressão alta, diabetes, enfim, essas doenças crônicas. Então, hoje o tributo é zero nos medicamentos. E o governo tributa o medicamento. Qual é a consequência prática? As empresas vão repassar para o consumidor. Então, você vai pagar mais tributo no processo. Além disso, ele diminui o imposto de renda das empresas. Ora, o imposto de renda é um mix fundamental para o fundo de participação do município e fundo de participação do Estado, o FPM e FPE. Quando você diminui esse imposto de renda, diminui a arrecadação, você vai repassar um valor menor para os municípios e Estado. Qual é a consequência prática? Está aqui dona Quitéria, que é a nossa secretária da Mulher, professora também, cumprimentá-la, companheiro Cícero, né? Cícero do PT, nosso carinhoso Cícero, o Júnior, né? Companheiro tal. Então, o que é que vai ocorrer, Quitéria, você que é como professora? Como diminuir recursos dos tributos, você vai ter um menor recurso para aplicar em políticas públicas, que eu não vou entrar aqui em detalhe, mas vamos citar as principais: educação, saúde, assistência social, cultura, enfim, todas as políticas sociais. É por isso que teve uma reação muito forte dos municípios, através da Confederação Nacional dos Municípios, que você conhece, você foi prefeito, e também dos governadores, né? Aí eu acho que isso fez com que o próprio governo reagisse. Por quê? Claro. Porque hoje no governo, o gabinete civil antes era um general. Atualmente é o Ciro Nogueira. Sabe tudo. Presidente do PP, senador. Quando ele recebe a pressão dos prefeitos a partir do estado dele, do Piauí, e ele que pretende ser governador, ele pesa e fez esse processo de questionar hoje o posto Ipiranga, sem fazer propaganda desse posto, né? Que é o ministro da Economia, o Paulo Guedes, que agora o pessoal não está chamando ele de posto Ipiranga, está chamando ele de bodega, sem querer desmerecer as bodegas, né? Então, ele não tem mais credibilidade nem no setor político, o Paulo Guedes, e começa a perder credibilidade, inclusive no setor que ele representa, que é o processo do rentismo, né? Hoje em dia você já tem vários megas empresários já não respeitando o Paulo Guedes e muito menos o Bolsonaro. Isso vai prejudicar muito aí os estados do Norte e do Nordeste, com essa perda, né? Além também que eu acho que é uma injustiça muito grande é você pagar o mesmo imposto num quilo de feijão, num quilo de arroz, num quilo de farinha. Você pode ser o cara mais rico de Alagoas, quando você comprar o quilo de feijão, você vai pagar o mesmo valor do aquele cara que mora no Hélio 3, que está desempregado. Ainda tem essa que é uma diferença grande. Sem dúvida. Da pessoa ter que pagar igual as pessoas que têm tantas... Eu vou dar só um exemplo. Você deve gostar de filme, eu também gosto. O Gerard Depardieu, né, que é um grande ator francês, fez vários clássicos, ele mora na Rússia. E qual foi o motivo que ele mora na Rússia? Tributação. Como ele sonegou lá na Rússia, é claro, você sonegou, você vai preso, é crime. Então ele teve que sair fugido e foi morar na Rússia, né? Mas tem os atores mais velhos, que foram também para Alain Delon, que foi o galã também, e aquela atriz italiana famosa, que agora deu um branco, Sofia Loren, né? Ela também. Então, eu só estou colocando esses casos porque a tributação é muito grande. É por isso que os bilionários e milionários americanos, europeus, eles criam fundações. Então, chega um momento que ele pega a fortuna dele, coloca nas fundações, para você fazer o trabalho social, né? Para você escapar
e atenuar o imposto de renda. Então, esse processo você consegue fazer uma distribuição. Que o pessoal fala, o Brasil é o país que mais paga imposto. Mentira, pessoal. Isso é mentira ou falta de informação. Os países que mais pagam impostos no mundo são os países nórdicos, Dinamarca, Suécia, etc. Só que tem uma diferença. Lá serviço... você tem o retorno. Sim, é verdade. Eu tenho uma filha que mora na Finlândia, eu vou de vez em quando lá na Finlândia. Lá é bem parecido com a quantidade que a gente paga aqui. Só que lá, meus netos não pagam escola, meus netos têm um hospital de primeira para atender, né? Eles vão de manhãzinha, só voltam de tardezinha. Então, você paga. Eu vejo lá meu genro... Os serviços públicos funcionam. Ele chia muito. Eu digo, olha, nem enchi muito. Porque você paga muito, mas você tem um retorno muito grande, né? O meu primeiro neto, ele nasceu prematuro. Pra você ter uma ideia, o hospital, ele pagava o táxi, porque ele teve que ficar internado, minha filha voltou, ele pagava o táxi para ela ir e voltar. O hospital dava esse recurso. Ela recebia, na época, quando se casou logo, 600 euros para estudar lá na Finlândia. O Estado pagava 600 euros para ela estudar finlandês. Que equivale a mais ou menos R$3.000 hoje, né? Ou mais, né? Mais 5 pouco, quase R$6. Então, você paga muito, mas você tem um retorno, né? O atendimento lá, eu fui no hospital para uma consulta anual, coincidiu, e eu gosto disso, visitei vários partidos políticos lá também, estive no congresso lá, e eu fui para o hospital. O hospital é uma coisa linda. A médica que atendia ele, já conhecia, e todos os médicos, eles saem, não é feito aqui que a gente diz, ficha 18, Cícero, né? Não. Lá a médica sai e vai buscar o paciente e leva lá para o consultório. Aí minha filha disse, meus pais estão aí, são brasileiros, a gente entrou também para participar da consulta. Então tem uma diferença. Aí eu disse, aqui vale a pena pagar imposto. É verdade. No Brasil não, né? E mesmo assim o Brasil com todos os limites, que é o sistema SUS, né, universal, gratuito, se não fosse esse modelo, Álvaro, com todos os limites, a gente não teria só quase 600 mil mortes. Era mais de 1 milhão. Entendi. E aí muita gente tem uma referência, um mantra em relação aos Estados Unidos, né, que é o país maior potência econômica até hoje, né? Até hoje, eu acho que futuramente, eu acho que China supera, enfim, mas eu não estou entrando nesse mérito agora. Os Estados Unidos não, você tem uma tributação menor, é verdade, em compensação, diferente da Finlândia, você não tem uma saúde pública. Então, os Estados Unidos não tem uma legislação seguinte, se você estiver caminhando e tiver um infarto em frente ao hospital, o médico não lhe atende e não tem penalidade nenhuma, porque a legislação lá é totalmente liberal. Se você não tiver dinheiro para pagar o hospital, você morre na porta do hospital. Aqui não. No Brasil, se por acaso você tiver algum problema, mesmo no hospital privado, ele é obrigado a fazer o primeiro atendimento, mesmo que depois repasse para o serviço público, né? Então, aqui é um misto. Aqui a gente tem, vamos dizer, a parte teórica, que é o SUS, que é excelente, excelente, né? Teoricamente, o arcabouço, mas num mundo real com muita dificuldade, né? Diferente do mundo nórdico. E os Estados Unidos é um modelo que a gente não quer, porque lá você não tem política pública. Você não paga tributos, mas também você morre na rua. E você é um cara bem informado. Às vezes a gente não sabe quantos moradores em situação de rua tem nos Estados Unidos. Milhões. E com detalhe, como lá tem uma região muito fria, aqui no Brasil tem pessoas morrendo na rua por não ter uma cobertura digna. Verdade. Olha, são 9h52. O papo é muito bom, mas a gente não tem muito tempo. Então vamos voltar aqui para Alagoas. Eu queria passar aqui a manhã toda, né? Infelizmente. Saudade, Álvaro, do amigo. Você precisa vir mais vezes. É verdade. Para a gente poder, né? Eu faço, inclusive, o Cícero tinha feito uma programação com você e eu estava no interior. Eu vou aqui já assumir um compromisso. O Álvaro tem um problema de limite de horário. De ter uma certa periodicidade de vir aqui, que não é tão longe, né, Álvaro? É uma prestação de conta. Tudo bem, você, maior prazer. Aí, de repente, você liga, né? você ligando para mim, aí diz, Paulão, mesmo que você não fique muito... Vamos discutir uma temática, e de repente eu venho para uma temática. Isso. E a gente está aí, você está conseguindo falar aí para 60 municípios alagoanos, né? Importante. Está aqui. Principalmente esses aqui que estão mais Maceió, Campo Alegre, São Miguel dos Campos, Junqueiro, Teotônio Vilela, Roteiro, Boca da Mata. Esses são bem próximos aqui da gente.
e a gente tem uma boa audiência. E parabenizar você, interrompendo, Álvaro, porque você mostrou tanto a mim como Marcelo, né, que é o colega da equipe, da área de comunicação. Quero parabenizar a equipe aqui de vocês, viu? Obrigado. O estúdio aqui, esse novo estúdio, e você fazendo a combinação do rádio, né, web, rádio FM, e com as redes sociais, isso. Porque aqui quem não está, né, isso para mim é um fator novo em relação ao interior do estado, da própria capital. Essa estrutura aqui são poucas organizações que têm um nível de qualidade. Parabéns à organização. Obrigado. É com muito esforço, com muita ajuda também, com a colaboração dos nossos companheiros, a gente vem conseguindo colocar isso em frente. Vamos um pouco para a política aqui do nosso estado, né? Primeiro dizer que aqui em São Miguel dos Campos, o PT participa do governo George Clemente com a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos. E muito bem escolhido, professora Quitéria, escolhida aí em nome do PT, porque no estado também vocês têm uma composição com o governador Renan Filho e lá a Secretaria Estadual também da Mulher e dos Direitos Humanos é do PT. Então essa ligação aí facilita, além de ter um deputado federal que trabalha junto aí com essas duas secretarias. Isso facilita aqui em São Miguel dos Campos, deputado? Sim. Primeiro que eu queria parabenizar a gestão do Partido dos Trabalhadores, que fez uma análise correta do ponto de vista político e no momento eleitoral apoiou o atual prefeito George Clemente. George é um amigo, já conhecia ele antes de ser prefeito, depois de prefeito, e também, exemplo de você, que conviveu com um colega do PT, eu convivi com George. Ele foi deputado estadual. Foi por muito tempo do PSB. Uma figura assim, que tem uma característica assim, muito tranquila, uma pessoa da paz, né? Um riso fácil, aquele estilo dele bonachão, enfim. E aí foi feito esse desenho e o Partido dos Trabalhadores, o espaço ficou a Secretaria da Mulher e Direitos Humanos, que tem como titular a professora Quitéria, né? Esse processo foi um processo interessante, o Júnior conduzindo, junto com o Cícero, né? Companheiro Cícero PT, toda a direção do partido. E essa secretaria nova, como também no plano estadual, não é tão antiga, né? E aí você não tem muita dotação orçamentária, entendeu, Álvaro? O que é que eu fiz? Quando a gente faz o desenho com o governador Renan Filho, a gente colocou lá quase 4 milhões de reais na secretaria. E também para dar capilaridade às secretarias existentes. O período anterior, de gestões anteriores, eu não tive como estabelecer o processo direto, porque a gente não tinha relação política, não tinha capilaridade. A forma como esse prefeito, né, tratou principalmente o companheiro Cícero foi uma forma totalmente fora da realidade diplomática, né, revanchista, perseguidora, tal. Não tinha clima nenhum. Isso nem mesmo com a imprensa, viu? É a mesma coisa com a imprensa. E aí eu sou solidário, enfim, não tive como fazer, prejudico um pouco a sociedade assim. Então, recentemente, a gente vem recompondo essa questão estrito centro de São Miguel. Para você ter ideia, tem o diretor administrativo da Santa Casa, que você conhece, né? Isso. Uma figura assim, muito atuante, e também ele é funcionário da UCISAL. E ele me procura no sentido de estabelecer um processo para uma patologia que é complexa e que tem um grau de preconceito muito grande, que são lábios leporinos, né? Aí eu coloquei uma emenda de R$500 mil. Estou colocando uma emenda para a Secretaria da Mulher, estou colocando uma emenda para o Conselho da Secretaria da Criança e Adolescente. O Conselho Tutelar não poderia ter, porque já tem. Além disso, estou verificando equipamentos da agricultura familiar para dialogar aqui com os movimentos sociais, né, que o PT tem relação, principalmente o Cícero, com o Marrom, né, que é do Frente Nacional de Luta, o MST. Então, a gente tem equipamentos, tratores, equipamento da agricultura familiar. Na região, a gente tem uma relação, nesse entorno aqui, a predominância de um grupo político que tem uma atuação que a gente respeita, e a gente pula um pouco para a cidade de Penedo, que eu tenho, né, uma relação muito forte. Maceió também a gente tem uma relação, e tem uma relação a nível do plano do Alto Sertão. Mas a obra, e finalizo, Álvaro, que eu tenho assim, o maior prazer de colocar e repetir, foi o Instituto Federal
de São Miguel dos Campos. Ele não estava previsto, porque a distância de Marechal Deodoro para aqui era menos de 60 quilômetros. E aí o presidente Lula, quando veio pela primeira vez aqui em Alagoas, na época era a prefeita Rosiane Santos, que eu aqui quero dar um abraço nela e na família, a gente fez um contato, falando... O irmão dela está aqui com a gente, o Nivaldo, né, Jatobá, e a gente foi com a prefeita Rosiane e um grupo de pessoas para Delmiro Gouveia, e ela adentrou comigo no espaço que ficou o presidente Lula, apresentei ele e fiz a argumentação que, tecnicamente, o MEC não queria colocar a escola técnica, porque a escola técnica você só tinha em Maceió e em Satuba, e ela foi colocada no governo Collor em Marechal Deodoro, que é válido, mas na realidade o local primeiro tinha que ser aqui. Por quê? Porque aqui era a cidade polo. O raio, né? Não, e era o local de maior número de usinas, da fábrica de cimento, da Petrobras, etc. Aí, devido a esse erro, o Lula, a área técnica do MEC não quer autorizar, só você tem o poder sobre isso. Tinha falado com a prefeita Rosiane, leva um grupo, pega a faixa, o Cícero gosta de agitação toda. Gosta. Isso é bom. E a gente fez todo o processo, aí Lula estava aqui lá ao lado, quando o Lula faz o discurso, São Miguel dos Campos levanta a faixa, São Miguel dos Campos, escola técnica, está aqui autorizada a criar. Então, eu quero agradecer ao presidente Lula, que mesmo sem previsão legal, no MEC, essa escola foi autorizada. Começou a ser feita... E é o melhor prédio que nós temos aqui na região. Viu? E outra coisa, por que lá? Porque lá é o local que tem demanda. Deputado, o nosso horário na rádio, ele chegou. Eu vou ter que encerrar o programa na rádio. Se o senhor concordar, a gente continua na internet, para poder concluir. Teria algum... Não, nenhum. Então, eu quero... Não, mas eu vou concluir, eu vou respeitar o tempo. Só dizer o seguinte... O processo parou devido a uma falência de uma construtora, mas eu coloquei uma emenda de quase... Né, que faz a parte técnica e também de ensino superior, porque ali vai ser ensino superior e essa parte técnica também que é muito importante. Né? Então, olha, eu quero agradecer a todos que estavam acompanhando pela 99,5 Atlântica FM. A gente vai terminar o programa hoje diferente, geralmente a gente termina com os aniversariantes do dia. Eu vou deixar para fazer isso no outro bloco. Então, a quem estava acompanhando pela rádio, muito obrigado. Até segunda-feira. Segunda-feira nós estamos de volta aqui às 7 horas da manhã. Você que quer continuar acompanhando a entrevista do deputado federal Paulão, do PT, vem para o nosso canal no YouTube, Tribuna Livre TV. Vem também para a nossa página no Facebook, Tribuna Livre TV. Obrigado, um abraço a todos, bom dia. Concluir, né, e também em respeito às pessoas que estão nos acompanhando pelos nossos canais, que a gente pudesse continuar, porque eu tenho uma parte muito importante que era para a gente ter puxado, Sim. que é justamente a eleição presidencial. A gente tem visto aí o presidente Lula, ele está no Nordeste, né? Qual é a expectativa do presidente Lula estar mais próximo da gente? Tem alguma previsão dele vir aqui no estado de Alagoas? Sim. Primeiro que o presidente Lula ainda não é candidato. Né? Oficialmente ele não é candidato. E tem algumas questões que a gente tem que refletir, né, Álvaro? Você mesmo que disse, Paulão, pode tirar a máscara? Isso. Aí eu disse, pode. Aí tanto você como eu, é bom justificar, tanto eu como o Álvaro já tomamos a segunda dose. Isso. E mesmo assim a gente está tendo uma distância, né? Porque o Álvaro já trabalhou com máscara e realmente é um pouco... É estranho, né? Para quem vai apresentar fica muito... Não, apresentar para quem assiste também, né? Para quem assiste também. Então, veja bem, Lula está fazendo uma visita inicialmente dos 9 estados do Nordeste, ele está visitando, com exceção, ele visitou 6, né? Ele priorizou quem? Ele priorizou os estados que o PT governa, Bahia, Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí. Além disso, ele incluiu... Pernambuco, né? Ele incluiu Maranhão, pela importância que tem, a gratidão, né? Todo o processo de afinidade do Flávio Dino. Grande governador. E também o estado de Pernambuco, onde ele nasceu, a relação que ele tem com o governador Paulo Campos, a importância... O PSB também, né? PSB, a aliança, né? Porque você sabe que o PSB, a nível nacional, a sua essência é em Pernambuco, né? No dia que se o PSB de Pernambuco não existisse, praticamente seria desintegrado.
Aí falta Sergipe, que lá, inclusive, tem um senador e um deputado. Se fosse uma questão só de deputado, lá tem um senador e um deputado. E o coordenador da caravana, que é o Márcio Macedo, que foi deputado federal. Aí falta Sergipe, Alagoas e Paraíba. O que ele está fazendo? Ele está fazendo atividades mais leves, visitando autoridades, parceiros, a militância, colocando atividades com número menor de pessoas, mantendo o acionamento, respeitando tal, a né? situação que nós chamamos de pandemia. Ele está respeitando essa... E aí a turma do bolsonarista, cadê a massa, tal? Ele não pode estar fazendo o que está fazendo o Bolsonaro, né? Motociata sem máscara, enfim, então. Então ele está fazendo toda essa caminhada. As pesquisas de opinião, ele aumentando a cada dia. E com detalhe, diminuindo a rejeição, que é o mais importante. Ele aumenta, diminui a rejeição. Aumentando no... E cai a aprovação também do Bolsonaro. Proporcionalmente só cai. Aí, veja bem, aumentando num público fundamental, que tem um grau de fidelidade até maior eleitoralmente, nas mulheres, né? Aumentando nas pessoas mais simples, que estão nesse momento, como você diz, desempregadas, e a classe trabalhadora. E também trabalhando as pessoas que têm renda ou mais pobre ou classe trabalhadora. A elite não está votando nele, os mais ricos, e principalmente a pessoa com maior nível de especialidade, né? Ou seja, quando fica nível superior, enfim. E principalmente sem poder aquisitivo. Melhorou muito na classe média, isso é fundamental. E consegue dialogar com o público que o Bolsonaro trabalhou como se fosse seu, que foi, na realidade, é um fake, que é o segmento evangélico. O segmento evangélico secular, então, Igreja Católica, Igreja Batista, Presbiteriana, Metodista, Assembleia de Deus, né? Adventista, enfim, as igrejas mais antigas do Brasil, com a maior consolidação. Ele ainda tem dificuldade no chamado neopentecostais, que são vinculados muito os Estados Unidos, né? Com essa visão de ser televisiva, né? Aí a gente cita Malafaia, né? Edir Macedo, enfim. E esses continuam tendo uma resistência muito forte. Eu estou falando das lideranças. Não é necessariamente a base acompanha esse processo. Então o Lula vem no crescente. Por sua vez, o Bolsonaro caindo, aumentando a rejeição e colando nele uma marca que a sociedade trabalhou e o elegeu: a corrupção. Ele que falou tanto que não tinha corrupção. Então, não só tem corrupção no governo, tem corrupção na família. A ligação dele com a milícia, com os milicianos, que é o que tem mais de podre e violento no Rio de Janeiro. É por isso que tem deputado que chama familícia, uma mistura de família com milícia, né? Então, isso começa a ter reação, Álvaro, no segmento da economia, no sistema financeiro. Então, a herdeira do Banco Itaú deu uma declaração recente que não caminha mais nesse projeto. Ela votou nele. E por que votou nele? Porque você fez uma matéria hoje, e eu estava vendo você falar, quando você deu a notícia nacional. Desemprego, 15 milhões de desempregados, principalmente atingindo a população mais pobre, né? Negra, o jovem perdeu a esperança com esse processo. Inflação altíssima. A fome voltou, a gente sente isso, vai dar uma voltinha aqui. A fome voltando com força, que tinha sido, inclusive, extinta no governo Lula. O grande legado que o Lula diz foi tirar 40 milhões, que era abaixo da linha da pobreza, conforme a ONU. Então, você está sentindo na pele aqui em São Miguel. Eu sinto num estado todo, em Maceió, você chegava nos sinais, não tinha ninguém pedindo. Agora, todos os sinais de carro. Você não tinha gente pedindo no seu bairro. Isso estava praticamente extinto. Hoje as pessoas começam a pedir esmola nas casas. Então, inflação alta, desemprego alta e um desmonte de políticas públicas que servem a essa população, como você deu exemplo no caso da Finlândia, onde mora a tua filha. Então, quando você tem menos recursos para as políticas públicas, quem é o mais prejudicado? Esse segmento, não é?
Além disso, o processo de flertar com a ditadura. Ou seja, ele sempre batendo que não respeita a democracia. Aí, recentemente, querendo entrar com ação para caçar 2 ministros do Supremo. Então, uma pessoa que não tem senso nenhum, né? A nível internacional, é uma caricatura, nenhum líder político recebe ele, inclusive o último que veio aqui foi o presidente de Portugal, para visitar aquela casa da língua portuguesa, ele recebeu sem máscara. Sem máscara, a falta de respeito. Falta de respeito. Aí, em compensação... Eu estava falando isso aqui ontem, Paulão, dizendo assim, você tem que cumprir a lei. Se você tem o maior cargo no nosso país, você não cumpre a lei do Estado, então se o Estado aqui de Alagoas diz que é obrigado você usar máscara, tem uma lei, você tem que cumprir. Você pode até nem concordar com ela, vamos dizer que ele não concorde. Ele acha que é uma loucura, e agora o Queiroga está até seguindo isso também, dizendo que a máscara não deve ser obrigatória, mas ele tem que cumprir a lei, então ele aqui teria que usar. Em São Paulo, quando ele for, ele tem que usar. Então, ele desrespeita completamente. Ele faz questão de desrespeitar, né? E de afrontar, porque aí ele pega uma criança e tira a máscara da criança. Então, é um absurdo, eu não consigo entender. Isso, inclusive, é motivos, inclusive, do processo de várias solicitações de impedimento. Porque quando ele faz isso com a criança, que às vezes não tem um discernimento, ele está cometendo um crime, porque está colocando em xeque aquela criança, né? Outra coisa, a gente está recebendo agora as informações, principalmente essa semana, de uma nova variante do coronavírus, que é o Delta, que ela é letal mais 3 vezes para idosos e crianças, que até então, primeira variante, não atingia crianças. Ultimamente tem morrido muito aqui em Alagoas, inclusive crianças com 2 anos, com 6 meses, a gente tem trazido esse balanço. É verdade. Quando o pessoal fala, mas por que vocês falam que ele é o genocida? Ninguém está dizendo que individualmente ele foi responsável, mas se ele tivesse tido uma ação no começo, um mês de maio de 2020, a ONU tentou fazer um convênio com o Brasil, chamado COVAX, inclusive essa Coronavac. Ele não quis, porque como ele tem uma visão de negar a ciência, qual é a tese do Bolsonaro? Ele defende a tese do rebanho. Que tese é essa? É que todo mundo vai se infectar e os mais fracos morrem. Então, quem é que vai morrer? Uma criança, um idoso, pessoas com morbidade. Pessoal, isso é crime. Isso foi quem fez foi Hitler, né? E ele está imitando. Então, essa é a tese dele. Então, ele foi contra um... Imagina como seriam os hospitais se tem acontecido isso. A gente teve esse problema todo, chegando devagarzinho, mas chegando a vacina, a gente teve ocupações aí de 100%, ou 120%, mais... os médicos escolhendo quem vai viver e quem vai morrer. E o caso Imagina de Manaus, se tem ido nessa loucura dele. Morrendo, falta de oxigênio. Então, veja bem, isso foi no mês de maio. Ele só fez o convênio em setembro. Se a gente tivesse feito em maio, no começo a gente teria vacina e já tinha feito o processo de vacinação. Muita gente tinha sido salva. A outra questão é o seguinte, ele é o presidente legítimo. Não teve meu voto, mas eu respeito a democracia. Aí caberia ele ser o coordenador dessa campanha, ou seja, chamar os 27 governadores, os prefeitos de capitais, olha, pessoal, tem uma linha mestra, a ciência que vai definir, o ministro da Saúde com toda a equipe, vamos trabalhar e usar alguns métodos que você falou. O processo de isolamento social tem consequências, sim, na economia. É fácil, não, mas é necessário. Agora vamos pegar um dos maiores capitalistas do mundo, o segundo homem mais rico do mundo, Bill Gates. Ele disse, pessoal, não podemos ficar em dúvida desse paradigma entre a economia e a saúde. A vida, primeiro a vida, depois a gente vê a economia. Porque se a gente não cuidar da vida, a economia não existe. Então, se ele fosse o grande articulador de chamar prefeitos, vereadores, ele dá o exemplo usando a máscara. Né? Então, ele afrontou quando ele dá o exemplo de não usar a máscara. Agora, o que é grave? Com esse mau exemplo, atingiu, inclusive, pessoas da área de saúde. Você sabe disso. Tem um grupo da área de saúde que também contribuiu com isso, dando mau exemplo, inclusive pessoas morrendo no plano nacional aqui em Alagoas. Teve um caso recente, que eu não vou citar nominalmente, mas uma pessoa que teve um papel forte na fundação da Unimed. Eu convivi com ele, porque quando eu fui dirigente sindical de 87 a 93, aí você vai lembrar, existia um plano chamado Golden Cross. Era Golden Cross.
Aí esse plano era muito caro. Aí foi quando a gente conseguiu estabelecer, e ele, presidente da Unimed, né, esse médico que faleceu, me procura dialogando e mostrando o que era a Unimed, que não existia. Aí foi um plano importante, exitoso, bom, com porque é uma cooperativa, né? Eu acho que durante os 4 ou 5 anos foi a antiga CEAL que segurou a Unimed. Eu acho que era 52% era a CEAL. Depois ela cresceu, enfim. Então, ele saiu para outra atividade, enfim. Aí, de repente, eu soube a notícia, fiquei chocado, porque ele recomendou que os filhos, os pais, não tomassem vacina. 15 dias antes, o irmão, que era médico, morreu. Ele morreu da Covid. Então, a gente pode ter essa ignorância, Álvaro, para o pacato cidadão, mas é uma pessoa da ciência. É incrível, né? Então, a gente está vivendo também um momento, e você vivenciou isso, não só aqui em São Miguel, um clima de muita polarização, muita intolerância, Álvaro. Uma divisão, né? Uma Ele divisão criou uma divisão forte. terrível. Mas as famílias estão se dividindo. Totalmente. Então, concluindo a tua pergunta para a gente, eu estou percebendo que você tem outros compromissos, eu já estou ultrapassando o tempo, dizer o seguinte, eu avalio pé no chão, eu aprendi também, esses cabelos brancos teu e meu, é a vida. Aí, como diz a Dilma, a vida é dura, né? Então, veja, o Lula hoje ganharia no primeiro turno, mas a gente está no mês de agosto. Eu digo isso sempre, aquele rapaz ali ao A eleição é outubro. Tem muita luta. Viu? Muita luta. O Brasil tem um histórico de muito golpe. A gente não tem uma democracia consolidada de 50 anos. Antes de chegar a 50 anos, golpe. 50 anos, golpe. 50 anos, golpe. Só é pegar a história da República, né? Getúlio Vargas, JK, e ele tem verbalizado isso, ele tem dito isso então, toda semana. Esse processo. Então, a gente pode ter modificações. Aí o Congresso não queria o voto impresso, a gente derrotou. O Congresso queria, derrotou. Mas começa a ter uma tese que também eu acho que é legal, porque é anticonstitucional, que é o semipresidencialismo. Ora, semipresidencialismo ele tem que ser feito através de plebiscito. Cada eleitor votar para dizer, a gente já fez isso, para definir se era parlamentarismo ou presidencialismo. Se os caras quiserem fazer isso no Congresso, é golpe. Agora, o que é que me preocupa, Álvaro? Não é só o Congresso que ele tem correlação de força. 2 ministros do Supremo, inclusive o presidente do TSE, Luiz Barroso, é favorável a essa tese. Esse é o problema. Então, eu peço aqui os filiados, a militantes, simpatizantes, que o jogo não está ganho, não. Eleição só ganha depois do último voto, pessoal. Não é, Álvaro? Verdade, verdade. E aí o projeto, mas estamos no crescente, e agora é por último mesmo. Lula vem dizendo isso, não sou eu que digo. Se Lula ganha eleição, é factível. O cenário está muito bom para a gente. Mas não adianta Lula ganhar se não tiver maioria no Congresso Nacional. Então é importante ter uma bancada do PT e uma bancada de partidos aliados para a gente ter uma maioria, já que esse modelo nosso é um modelo tripartite, né? Os poderes são harmônicos, independentes, mas na hora que você tem uma maioria que tem uma visão ideológica, de projeto, facilita, porque o que é que está ocorrendo hoje? O Bolsonaro fez a antipolítica que não fazia aliança com o Centrão. O general Heleno hoje está totalmente desmoralizado. Ele diz assim, se gritar, pega ladrão, não fica um com o Centrão. E hoje ele está tirando fotografia com o Centrão. Então, quem é que está dando tom na Câmara? O Centrão, que, em tese, no primeiro momento, não tinha nada a ver com no projeto de Bolsonaro, não é isso? Então, é necessário ter um presidente da República, a eleição nossa é Lula, logicamente, mas pensar e a gente ter, na Câmara Federal, uma maioria do PT e dos partidos aliados no Senado Federal. Ótimo. Deputado, na próxima vez que a gente vai combinar quando é que o senhor vai estar por aqui na região, eu queria conversar justamente dessa aliança aqui em Alagoas, possibilidade dessa aliança, Renan Calheiros, Arthur Lira, né? Existe essa conversa aí que pode acontecer essa grande união. O Renan Calheiros se afasta, o Renan Filho vai para o Senado, tem a possibilidade de juntar todo esse grupo, o PT estaria junto aí, PT hoje está junto com o MDB, estaria junto também, a gente vai deixar aí para uma próxima vez da vinda, né? E também
qual cargo, deputado Paulão, esse vamos fazer agora, a gente vai, quando você voltar pelo Radião, vamos fazer também, mas qual o cargo que você já está definido que você é candidato nas próximas eleições? Sou candidato a deputado federal. Veja bem, pessoal, queria agradecer o carinho que o Álvaro nos convida aqui, de uma forma especial, os ouvintes, não só de São Miguel, que é a matriz, a coordenação do rádio, parabéns pela potência, estrutura, todas as cidades circunvizinhas, a capacidade de comunicação. E vocês perceberam como o Álvaro é provocador e inteligente. Ele já deixa uma pergunta aí, que é o desafio para vir aqui. A gente virá aqui com maior proximidade, inclusive eu quero que o Marcelo aí me ajude para me cobrar. Como aqui é em torno de 60 quilômetros, né? Pertinho, e agora duplicado e tal. né? Aí a gente vem aqui no sentido de fazer um debate, mesmo que venha aqui, volte. Claro. Vamos discutir esse assunto, essa temática, qual o desenho que nós temos a nível estadual. Álvaro, eu só quero agradecer a você e todos os internautas, né, que assistiram o teu programa de grande audiência. Para mim foi um motivo de felicidade rever o amigo. Um grande abraço. Também, um grande abraço. Pessoal, a gente volta segunda-feira, às 7 horas da manhã, no programa Tribuna Livre. Um abraço a todos vocês, bom fim de semana e até segunda-feira.